Fala, meu querido primeiro ano, tudo bem? Passando aqui para poder dar continuidade ao nosso conteúdo, tá? Eu tenho colocado alguns conteúdos na plataforma. Recentemente eu abri nosso trabalho individual, né? O nosso trabalho de pesquisa, respondendo algumas questões dentro do nosso conteúdo de bimestre, tá? Então eu gostaria muito que vocês respondessem com muita atenção, com responsabilidade. Vale os 3 pontos, né? No caso, 6 questões, cada uma valendo meio ponto. Tá? Então eu gostaria muito que vocês usassem a apostila de vocês que está na plataforma, usassem os conteúdos que eu coloco na plataforma. O pessoal que está em casa, ele está podendo também usar esse material através de algumas ilustrações que eu tenho posto na plataforma, tá? Então vamos lá para poder resolver o nosso trabalho individual. Esse bimestre não vai ser como em forma de pesquisa inserida, mas vai ser uma pesquisa que vocês responderão as questões, tá? E agora passando um pouquinho para poder falar um pouquinho sobre algumas aulas nossas no decorrer do bimestre, tá? Na plataforma eu falei um pouquinho sobre desigualdades sociais. Eu queria só complementar aqui o lado econômico da coisa, né? As desigualdades, elas podem ser sociais e econômicas, né? E aí isso atrapalha o desenvolvimento de uma nação, né? E é como se fosse um entrave, uma dificuldade para que uma nação possa se desenvolver, tá ok? E aí nós temos 3 grandes situações que agravam o problema do desenvolvimento, que é a dependência econômica dividida em 3 partes. Nós temos o endividamento externo, que é a nossa dívida externa, que eu já tinha mencionado aí em momentos passados, a dívida externa brasileira. Vocês vão ter esse conteúdo comigo lá no 3º ano, se Deus quiser, né? Se nós estivermos juntos até lá. E além do mais, nós temos as relações de comércios que não são boas, que são desfavoráveis, né? Ou seja, a relação entre importação e exportação, o fruto dessa relação geralmente não é positivo, é negativo para os países que não são desenvolvidos, como o caso do Brasil. Ou seja, nós geralmente, né? Eu digo que o Brasil hoje está um passinho à frente dos países que não são desenvolvidos, né? Os países em desenvolvimento, mas a relação das importações de vendas e compras geralmente é negativa, ou seja, ao invés de ter um superávit, um saldo positivo, geralmente nós temos um déficit, saldo negativo nas relações de compra e venda entre exportação e importação, ou seja, o valor das nossas exportações geralmente é mais baixo do que o valor das nossas importações. Gastamos mais dinheiro comprando do que ganhamos ao vender. Isso aí chama-se relação comercial desfavorável. Juntamente com o endividamento externo, é um outro item que atrava, ou seja, que entrava, ou seja, que dificulta o desenvolvimento de uma nação. E por último, é a relação das multinacionais, a inserção das multinacionais, né? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, porque nós vamos detalhar um pouquinho o papel social dessa multinacional, né? Mas as multinacionais, elas acabam tendo uma relação que o fruto das vendas que ela tem num país, porque é o seguinte, geralmente se é uma multinacional, a sua sede, a sua matriz fica situada em um país desenvolvido. E as suas filiais são espalhadas pelos países em desenvolvimento, né? Antigamente usávamos muito o termo subdesenvolvido, só que não usamos mais esse termo hoje. Hoje usamos o termo em desenvolvimento. Então as nações em desenvolvimento, que não têm a capacidade de ter algumas indústrias, elas acabam abrindo as portas da sua nação para que essas indústrias de outros países venham a fabricar produtos no seu país para poder atender a sua população, para trazer benefícios para a população local. Então, essas multinacionais, elas acabam usando a mão de obra daquele país, isso aí é um benefício, né? Ela acaba dando trabalho para a população, ela acaba vendendo um produto que a nação necessita dentro do território, porém, o pior de tudo é que o fruto dessa relação de venda não é legal, porque grande parte do dinheiro que ela ganha aqui no país em desenvolvimento, eu cito o termo aqui, porque nós temos aqui ainda muitas nações, muitas empresas multinacionais. Então, geralmente, o lucro que elas ganham aqui, elas acabam remetendo para o país sede, para a matriz. Isso aí não é legal, porque nessa situação aí,
o país acaba lidando com o fenômeno da descapitalização, ou seja, saída de capitais de um país para o outro. E esse fenômeno intenso, essa atividade intensa, provoca o empobrecimento da nação. Então isso aí é o lado negativo e mais acentuado da chegada das multinacionais, porque grande parte do lucro que elas ganham aqui, elas acabam enviando para a sua matriz, tá? Então isso aí é o terceiro problema que atrapalha o desenvolvimento de uma nação, que nós chamamos de dependência econômica, tá? Para que esse vídeo aqui ele não fique muito extenso, eu vou procurar gravar em outro momento uma outra parte que fala sobre o IDH. O IDH é um conteúdo que está específico em nossa programação do bimestre, né? Que nós chamamos de Índice de Desenvolvimento Humano. E aí eu vou falar um pouquinho sobre esse Índice de Desenvolvimento Humano no nosso próximo encontro, juntamente com a questão do papel social das multinacionais, tá? Vou dar um parecerzinho mais importante para vocês, para que esse vídeo aqui não fique muito extenso, tá bom? Um abração, fique com Deus e até a próxima.